Como criar notebooks Python para desenvolver algoritmos de machine learning na AWS utilizando o serviço SageMaker. O SageMaker é um serviço de gestão e implantação de modelos de ML, Machine Learning, em escala, sem a necessidade da gente instalar algum tipo de servidor como base. Ele integra-se com outros serviços da AWS, como o Buckets S3 para armazenamento de dados, datasets, funções serverless Lambda, com endpoints de inferência ao modelo treinado, bases de dados como Redshift e Athena para consulta de dados analíticos e alimentação desse modelo, o Glue para preparação e limpeza dos dados para treino do modelo, e o Bedrock também para combinar esses modelos tradicionais de Machine Learning com agentes de inteligência artificial, modelos generativos. Esse serviço é utilizado no cotidiano em análises e predições, como, por exemplo, desenvolver algoritmos de Machine Learning para riscos de crédito, previsão de vendas, demandas e demais predições, detecções de fraudes, classificação textual, análise de sentimentos, por exemplo, na análise de um produto, se determinada avaliação e comentário de um cliente foi positiva ou negativa, de acordo com as suas palavras, convertidas em análise de sentimento, e também visão computacional para identificação de imagens e até mesmo vídeos. O objetivo do nosso encontro de hoje é treinar um modelo do tipo Machine Learning utilizando o algoritmo Random Forest, que prevê se um passageiro vai sobreviver ou não à viagem do Titanic com base no dataset online de teste, que é o do Titanic. Para isso, nós vamos utilizar o SageMaker tradicional, o SageMaker AI. Também tem o SageMaker Studio, que você pode criar um domínio e utilizar esses mesmos passos dentro dele. Então, no console da AWS, digitaremos SageMaker AI. Podemos vir aqui, ó, e nesse menu esquerdo, tá? Essa barra esquerda aqui, temos os notebooks. Podemos criar um novo notebook Python. O Jupyter Lab, que a gente vai utilizar, podemos utilizar também no SageMaker Studio. Nós vamos criar da maneira tradicional uma nova instância de um bloco de notas de código Python. Para isso, nós vamos utilizar um nome, tá? Vou colocar aqui um nome fictício, você pode colocar o nome que você quiser. A instância nós vamos deixar o tipo mais básico para nos mantermos no nível gratuito da AWS. Nenhuma configuração adicional com relação a isso, só que nas funções do IAM nós vamos criar uma nova função com qualquer bucket acoplado. Caso tenha algum dataset ou alguma coisa do tipo para armazenamento de dados ou até mesmo algum processamento nos quais os dados serão armazenados, eles serão armazenados em buckets S3 linkados a esse SageMaker, tá? Esse notebook Python. E depois disso nós vamos criar esse bloco de anotações. Esse notebook Python, ele demora um pouquinho, o status está pendente, depois que ele for criado e inicializado com sucesso, será exibido no seu status. Agora que o status está em Source, nós vamos entrar no notebook e vamos abrir o editor de código Jupyter Lab, que vai abrir um iframe do editor de código Jupyter Lab, onde que nós vamos inserir o nosso notebook com códigos Python. Esses códigos você pode encontrar lá no meu site, bsocial.github.io. São códigos Python que vão trazer o passo a passo da construção do modelo preditivo. Aqui nós vamos utilizar Conda Python 3. Tá? Podemos colocar um nome, tá? Ctrl S para salvar um nome. Vou colocar modelo.ipyme. E nessa nova célula do código, eu vou colar o código todo, tá? Numa célula única. Pode executar em células separadas. Ctrl S para salvar. E eu vou te explicar rapidamente, porque o nosso foco aqui é AWS, não inteligência artificial com Python. Enfim. A gente vai importar as bibliotecas. O dataset está nesse link online, é um arquivo CSV cujos dados são separados pelo delimitador vírgula. Tem o ID do passageiro, 0 se ele não sobreviveu, 1 se ele sobreviveu, classe, nome, gênero, idade, enfim. Tem o ticket, que é a passagem, a cabine, embarcação, enfim. Tem vários dados, tá? Alguns dados estão faltando, outros estão em brancos. A gente vai fazer o upload desse dataset, que no caso é online, é um arquivo CSV, porém a URL dele vai ser online, não vai ser uma URL local, por exemplo, dá para importar daqui, salvar isso num bucket S3.
da AWS. Nós vamos separar os dados, fazer o tratamento deles de acordo com, no caso seria a média das idades, a questão das embarcações, cabines tem algumas faltantes, então valores únicos nós fizemos um unique aqui para deixá-los separados, distintos, e depois a gente separa alguns dados que não são necessários, junta somente os dados necessários e separa essa base de dados em treino e teste, então 20% vão ser dados para teste e os demais 80% serão para treino. E nós vamos submeter esses dados de treino no modelo Random Forest, a floresta randômica, onde nós vamos testar os dados e respostas de treino e depois comparar esse modelo com os dados e respostas de teste para gerar uma predição de acordo com uma acurácia, ou seja, um percentual de precisão de acerto da predição que esse algoritmo terá perante a novas respostas e mostrar esses dados juntamente com o relatório. Para executar a célula, Ctrl A, Ctrl Enter. Ela vai ser executada e os dados serão exibidos. O processamento será feito e os dados serão exibidos. O ideal é fazer em células de código separada. Primeiro a célula importar as libraries, segunda fazer o tratamento, enfim. E lá por último mostrar os resultados. Como o nosso foco é a AWS, nós faremos a execução toda em uma única célula e essa execução está em andamento. E após a execução do algoritmo, nós temos as respostas. O dataset foi carregado com sucesso, mostramos o read, ou seja, os 5 primeiros registros dessa nossa base de dados, importada do dataset, que é um arquivo CSV online, alguns discernimentos de valores, também aqui os valores de ticket, nós vemos que tem algumas cabines faltantes, então nós tratamos-as e deixamos-as em valores únicos, e a precisão, no caso a accuracy, a acurácia do modelo é de 83%, considerada fraca, tá? Mas já é um começo, então já fizemos alguns tratamentos básicos aqui. Desses 83%, nós temos o recall, F1 score, support, são todos os valores, tá? Digamos que, arredondando essa precisão de acerto do algoritmo Python para 83%, a chance dele acertar se a pessoa vai sobreviver 1 ou não sobreviver 0 é de 83%. Então, nós submetemos no final um exemplo para verificar se essa pessoa sobrevive ou não, e essa pessoa, no caso, foi o resultado 0, ela não sobreviveu. Então, dessa forma que nós conseguimos criar códigos no SageMaker. Você deve ter visto ali no menu lateral esquerdo que, além do Jupyter Lab, nós temos outros mecanismos integrados à AWS, como, por exemplo, o RStudio, para a gente utilizar basicamente esses mesmos serviços, porém utilizando a linguagem R, muito importante para análise estatísticas e ciências de dados. Já que nós estamos no plano gratuito da AWS, todos esses recursos que a gente criou, eles demandam custos. Então, para não termos custos e nos mantermos no plano de dados básico, ou seja, o Free Tier, é necessário que nós excluímos esses recursos que nós criamos agora há pouco, como, por exemplo, esse notebook Python no SageMaker AI, também as duas funções, no caso, a função e a política gerada no IAM para esse serviço, e também os logs, o grupo de logs gerado disso no CloudWatch. Dessa forma, nós conseguimos integrar modelos de inteligência artificial de mais variadas linguagens de programação na Amazon AWS. Todas essas informações e códigos você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.